Bom, vamos lá. Meu nome é Juliano Atanásio, trabalho na Enterprise DB, sou Remote DBA e programador Python também, né? Mas vamos lá, eu não sou o assunto principal aqui, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre Full Text Search. Que raios é isso, né? Também conhecido como busca textual ou simplesmente Text Search, ou pela sigla FTS. Full Text Search é um mecanismo que possibilita identificar documentos em linguagem natural que casem, ou seja, que combinem com uma consulta e opcionalmente ordenados por relevância. A gente vai ver sobre relevância aqui, tá? Os mais comuns de busca é encontrar todos os documentos que contêm termos de uma consulta e retorná-los conforme sua semelhança com uma consulta. Antes de eu continuar, só uma observação. Vocês podem reparar que tem a marcação do slide atual e a quantidade de slides. Vocês veem que são 98 slides, né? Só que o tempo não vai me permitir chegar até o final, tá? Que esse assunto ele é bem extenso. Porém, vocês vão ter uma base. Esses slides vão ficar disponíveis, bem como os códigos também, para que vocês possam fazer sozinhos depois testarem. Tá ok? Continuando aqui. Essa parte aqui já falei. Muita gente usa aqui esses operadores, né? Talvez alguns de vocês nem usem aí esse tio asterisco, né? Eu gosto bastante para certas coisas, né? Que é como se fosse o grep do Linux, né? Temos aqui o like e o like também, né? Por que não? Eles não oferecem suporte linguísticos, né? Aí o pessoal tem que fazer meio que uma gambiarra ali com expressão regular e não é a melhor coisa para determinados fins, né? Vamos agora falar sobre alguns termos que nós usamos em Full Text Search, né? O primeiro deles é documento. Documento nada mais é do que um texto, tá? Basicamente esse texto pode ser um campo ou campos concatenados. E como eu falei para vocês também, tem a base de dados de exemplo, tá? Tem aqui a estrutura da tabela. Aí vocês me perguntam, né, por que tem essa coluna aí com texto underline, né? Para evitar colisão com o tipo text, né? Meramente por isso. Mas temos aqui o campo de identificação, o campo de título, o texto, que seria o corpo do texto, mesmo, e as tags. Essa é uma tabela de posts aqui. Beleza? Então, uma simples query aqui, né? Select title. Do texto aqui eu estou pegando só os primeiros 70 caracteres. Chamei ele de text. E temos aqui uma consulta simples, que extraímos um documento a partir da consulta. Ok, nada demais, né? O que é um token? Tokens são palavras em um documento que podem variar seus tipos como números, palavras complexas e endereços de e-mail. Aqui já vai ter algo diferente para quem nunca viu Full Text Search, né? Então vejam aqui essa string. Eu concatenei para ficar melhor assim, em vez de ficar uma coisa muito longa, muito grande numa linha só, né? Então temos a frase aqui, ó. O rato foi pego pela gata preta, pelo gato branco e pelo cachorro de pelos lisos. Vejam que eu fiz aqui uma conversão para o tipo TS-Vector, né? Reparem que o resultado, temos aí os tokens, né? Ordenados por ordem alfabética, ok? Continuando. Agora vamos falar sobre lexema. Detalhe, para eu falar sobre isso aqui, eu precisei de ajuda, porque isso vai além do escopo de TI. Eu precisei da ajuda da minha amiga Marcela, que é formada em letras, inclusive ela me dá aula de inglês, né? Graças a ela. Esse slide e o próximo foram possíveis, né? Inclusive esses exemplos são dela aqui também, né? E a definição. Então estou dando os devidos créditos aqui, né? Palavra, o que é um lexema, né? Palavra ou parte da palavra que serve de base ao sentido por ela expresso, ou seja, é o radical que pode ser modificado por afixos, como prefixos e sufixos, para formar novas palavras.
Temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a palavra amoroso, é o lexema amor. Amoroso, o que o modifica é o afixo oso, né? Tem a raiz ali, amor. Temos também a palavra infeliz, lexema feliz. Nesse caso, o que modifica é o afixo in, ok? É até interessante que, para quem não sabe o que é afixo, sufixo, lexema, né? Tá aí. E mais um que foi a contribuição dessa minha amiga, sobre STEM. Temos processo de STEMização, né? STEM é a representação simplificada de uma palavra após um stemming, um processo de stemming. Esse processo consiste em reduzir uma palavra ao seu radical. Exemplos. Temos aqui a palavra meninas se reduziria a menin, né? Assim como meninos e menininhos, é o mesmo radical, né? As palavras gato, gata, gatos e gatas reduziriam-se para gat, como vocês podem ver aqui. E agora vamos usar algumas funções TS-Vector, a função toTS-Vector, melhor dizendo, né? Vejam que ela aqui, eu passei dois parâmetros, né? O parâmetro da linguagem, que tanto faz aqui eu colocar sem declarar como é que chama? O esquema, né? Com ou sem esquema aqui, né? Enfim. Temos aqui, ó, toTS-Vector, gatas. Olhem só aqui, ó. É o lexema, né? Esse é o processo de sistemização. Vejam que gatas e gato teve o mesmo resultado. Stop words. Esse é um conceito bem fácil de explicar, né? São palavras que a gente pode desprezar porque elas não alteram, digamos assim, elas são irrelevantes para o resultado, né? Então, temos aqui artigos, conjunções, crase, preposições e pronomes. Reparem que é um assunto que tem muito a ver com letras, né? E aqui, ó, o Postgres lê o arquivo de paradas, os stop words, né? Desse diretório aqui, o chardir /tsearchdata, underline data, né? Ah, mas o que é esse chardir? Eu já vou mostrar para vocês aqui. E a extensão desses arquivos é .stop. Seu conteúdo é de apenas stop words. Ou seja, é um arquivo de texto que tem as stop words. Cada linha é uma stop word, né? É só isso. É coisa bem simples. O chardir pode variar dependendo da instalação do Postgres, né? Mas vou mostrar aqui para vocês, ó. No caso aqui, ó, para o idioma português, o arquivo é esse aqui, tá dentro desse diretório, né? O arquivo português.stop. E aqui, como eu falei para vocês, para obter o diretório chardir, a gente usa o utilitário pdconfig --chardir, ok? Aí retornou para mim aqui que eu estava testando no Postgres 16. Vamos falar agora sobre pré-processamento. Então temos aqui o documento, que é reduzido a tokens e, por fim, a lexemas, né? Então temos dois comandos aqui de exemplo, né? A mesma frase aqui, né? Que eu já mostrei anteriormente, né? Só que o que foi mostrado anteriormente foi exatamente isso aqui. Agora vejam só quando eu uso aqui a função toTS-Vector. Primeiro parâmetro aqui, a configuração de full text search e depois o documento, né? Tá aqui. É o mesmo documento que está aqui. Reparem, não sei se vocês conseguem enxergar aí. A diferença é o seguinte, que nós temos aqui os lexemas e temos dois pontos e a posição deles. Deixa eu ver se está aqui. Está bem pequeno, mas acho que vocês conseguem. Alguns de vocês devem enxergar, né? Ok? Aqui, ó. Brank, cachorro, get, lis, peg, pret, pel, que é de pelo, né? Reparem que tem pelo substantivo e outro pelo que eu não sei o que é. Me perdoem aí não saber, porque
Algumas coisas de gramática eu já não lembro mais, né? Mas enfim. E temos, além do lexema, a posição deles no documento. Tá ok? Continuando aqui. Sobre configurações Full Text Search. Funcionalidades de busca textual são controladas por configurações próprias, né? E para funções aí como toTsVector, toTsQuery e outras aí que vierem a ter, é essa configuração aqui, ó, Default Text Search Config. Ok? No meu caso, eu usei a configuração padrão, que era em inglês, né? Por isso que vocês viram nos exemplos, a função toTsVector, eu coloquei lá português, né? Eu posso omitir aquele primeiro parâmetro, desde que altere esse parâmetro default text search config. Para a gente visualizar as configurações disponíveis, pelo PSQL a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, contrabarra D, F maiúsculo. Mostrei aqui as primeiras só, tá? Para não entupir muito, não poluir o slide, né? E via SQL, né, consultando pelo catálogo, select CFG name from PD TS config. Beleza? O parâmetro default text search é o que controla como o full text search irá funcionar no PostgreSQL, de acordo com a linguagem, né? E aqui eu estou exibindo para vocês a minha configuração. Show default text search config, tá aqui, ó, English, ok? Aí, só que infelizmente esse é um parâmetro que a gente pode modificar na seção atual com o comando set. Então eu mudei aqui para português. Tanto faz um ou outro aqui, os dois vão funcionar. É meio óbvio isso, mas é bom vocês saberem, tá? Enfim, aqui não traz nada de novo, vou pular isso aqui. Continuando aqui, temos um exemplo. Lembrando que todos os comandos que foram disponibilizados para vocês podem testar exatamente do jeito que está aqui na sequência, que vai funcionar, tá? Esse primeiro comando aqui é a criação de uma configuração de Full Text Search, né? Create Text Search Configuration. Chamei aqui, ó, de TSC-PG, né? E ele está usando como template de português, né? Da mesma forma, quando a gente cria um banco de dados novo, a gente também pode criar uma configuração de Full Text Search com um template, né? Similar a como que a gente faz com o banco de dados. E aqui a gente tem um exemplo de criação de um arquivo de lista de sinônimos. Olhem só que legal. Eu criei dentro do... Isso aqui é bruxaria shell, tá, pessoal? Shell script aqui. Peguei a saída aqui do pgconfig chardir, né, que é aquele diretório USR... esqueci, não lembro agora. USR share, alguma coisa assim. E depois text search data, aí ele vai criar esse arquivo lá dentro, né? pgdict.sim, sim de sinônimo. Então, ó, Postgres, PostgreSQL, vai tudo remeter a PG. Nós vamos ver isso aqui como vai funcionar. Só que, dependendo da instalação de vocês, é preciso que instale alguns pacotes aí, né? Eu disponibilizei os exemplos aqui baseado na família Debian, mas sintam-se à vontade aí para testar em distribuições como Red Hat, né? O que importa aqui é o contexto, né? Então eu instalei aqui os pacotes MySpell, Português do Brasil, e Hanspell também, Português do Brasil. Eu preciso saber quais são os arquivos .aff e .dic que são necessários para gerar os arquivos .afix e .dic respectivamente. Então vejam só. Aqui eu fiz, ó, dpkg-s, né, que eu quero saber qual é o pacote que tem esse arquivo, pt_br desse jeito aqui, .aff e o .dic. Ambos aqui é o hanspell-ptbr, ok? E agora eu vou criar esses arquivos .dic e .afix. O .dic
ele é mais fácil aqui. Na verdade é ponto, perdão, eu acabo confundindo pelo seguinte, porque ponto .dict é o do pacote, ponto .dict é o que a gente tem que criar. Lembrei agora. Então eu simplesmente copio, beleza? Lembrando que tem que estar essa variável shared configurada, né? Já o arquivo affix tem que fazer uma pequena modificação. Estão vendo aqui que eu estou utilizando o comando sed? É só para mudar a string lá que tem flag, espaço tf, para flag, espaço default. Só isso. Aí, pega o resultado disso já, cria o arquivo .affix. Criados os arquivos, então agora vamos voltar ao prompt do PSQL, lidar agora com códigos SQL, né? Então vamos criar aqui o dicionário de sinônimos. Chamei esse dicionário de dic_pg. O template aqui, estou usando sinônimo, né? Template de um dicionário. E sinônimos, aqui é o arquivo pg_dict, né? Que ele não precisa colocar a extensão. Agora a gente vai registrar o dicionário spell, é o português spell, que tem seus próprios arquivos de configuração. A gente vai criar uma configuração chamada dic português spell. Vejam aqui, ó, template spell, os arquivos de dicionário e affix são esses aqui, e stop words em português. Até aqui a gente vai fazer uma modificação agora. Foi só para vocês verem. A gente vai pegar isso aqui, ó, que foi criado inicialmente, e vamos alterar. Vejam só, alter the search configuration. Cadê? Ah, não, é anterior. Ah, tá aqui, perdão. Isso aqui que eu estou alterando. Veja que foi bem simples a criação. Agora vamos ver o que vamos alterar aqui, ó. Alter the search configuration, alter mapping for ASCII. Colocamos mais coisas aqui, ó, with dicpg, dic dictionary, não, dic português spell e português stem. Reparem que a gente pode misturar as coisas, né? E vamos aos testes aqui. Então vejam só, tem essa função tsdebug, né? Notem que em vez de eu usar português, eu estou usando agora a configuração que foi criada aqui, né? Essa tsc_pg, né? E eu estou colocando como documento essa string aqui, as strings PostgreSQL, PGSQL e Postgres. Reparem que aqui no finalzinho, ó, tá aqui, ó, PG e PG. Só que eu não disse PG aqui em nenhum lugar, né? Ou seja, para que serve isso? É para a gente casar, fazer as combinações de busca, né? Inclusive a gente pode colocar frases também, só que isso está em dicionários, só que dicionários eu não vou conseguir passar para vocês por causa do tempo. Inclusive tem um exemplo lá, por exemplo, Paris, Cidade Luz, é bem interessante. Vou ver se eu mostro só um pouquinho para vocês, no que der tempo, né? Então, vamos lá. Aí eu mudei aqui a configuração Footer Search atual pela criada, né? E verifiquei o valor. Até aqui nada demais. E a gente vai usar isso para testar algumas coisas aqui, né? Tipos e funções. Vamos falar sobre o tipo tsVector. É um vetor de lexemas e posições, como vocês já viram, né? Representa um documento em uma forma otimizada para buscas de texto. Seu valor é uma lista ordenada de lexemas distintos, ou seja, não tem repetição. Ordena e elimina duplicações automaticamente. Representa um documento de forma compacta, como vocês podem ver, né? Tem essa frase aqui, ó, o carro correu e venceu a corrida facilmente, ultrapassando o último carro a 15 minutos do final. Então vejam só a ordenação aqui, ó, 15, que é dos 15 minutos, né? Os artigos, vejam que aqui não tem eliminação de stop words, né? Aqui ainda as stop words são mantidas, né? Carro, correu de novo.
correu com vírgula, né? Por isso que tá aqui repetido, né? Corrida, enfim, tá tudo aqui. Opcionalmente, a gente pode colocar as posições no documento, que são os números inteiros, né? Dessa forma aqui. Então tá aqui, ó, o 2.1, carro, 2.2 e assim por diante, né? E faz um cast para TS Vector. Aí a gente vai ter dessa forma aqui. Estão vendo, por exemplo, carro tá aqui na posição 2 e 9, né? 2 e 9, né? Ele já organiza aqui. Em caso de duplicações, as posições são delimitadas por vírgulas, como acontece aqui com carro, né? Carro e o artigo O. O artigo O, são só esses dois. A função toTSVector converte um documento para tokens, reduz esses tokens para lechemas e retorna um TSVector que lista os lechemas junto com suas posições no documento sem a stop words. Agora tem uma sistemização. Vocês lembram alguns slides anteriores, né? Então vejam só, a função aqui, ó, toTestVector, configuração português e o documento, né? O carro correu, a mesma frase anteriormente, perdão. Agora vejam a diferença, né? Tá aqui a string 15, por acaso, coincidentemente ela está na 15ª posição. Car, né, foi reduzido ao lexema, né? Tá nas posições 12 e 13. Cor, com 2 R's aqui, que é de corrida, né? O verbo correr. Tá nas posições 3, 4, 8. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O carro correu, verbo correr, né? Correu novamente, a mesma palavra, não houve modificação. Corrida. Aí tem uma variação, né? Mas mesmo assim, tá contando aqui porque tem a mesma raiz, ok? Não confundir a função toTSVector com o valor de uma string convertida para TSVector. Vocês já notaram essa diferença, né? Então, mostrar bem claro para vocês aqui, ó. Esse documento aqui, ó. Rato, gato e pato. Foi convertido para TSVector. Ele manteve aqui, apenas ordenou, né? Enquanto que a função toTSVector pega esse mesmo documento e faz a sistemização. Dessa forma aqui, como vocês podem ver, ó. Gat, pat e rat. A primeira simplesmente converte em tokens, né? Que, aliás, quando você simplesmente converte o documento para TSVector, não tem um processo de sistemização, né? Ele só ordena. Só isso que ele faz. Vai stop words, vai tudo. Vai um monte de sujeira. Já a função toTSVector faz o que a conversão para TSVector faz e faz a sistemização, né? Veja que foi reduzido a raiz das palavras, né? E mostrando aqui a posição, né? Agora vamos ver o tipo tsQuery. Até hoje eu não sei como que fala. Fala query, vai. Esse tipo nada mais é do que consulta de busca textual. Representa um texto de consulta, armazena lechemas que serão a base da consulta e combinação de lechemas utilizando operadores booleanos, né? Temos o e, o ou e o não, né? And, or e not. Lógica booleana, né? Parênteses podem ser utilizados para reforçar um agrupamento de operadores. Vamos ver na prática isso. Então temos aqui, ó, gato e rato, né? O e comercial aqui que é o and, né? Tá aqui, gato e rato. Isso aqui é só representação, tá, pessoal? Vai ter coisas mais interessantes aqui. Agora temos aqui, ó, pato e o que está aqui dentro é gato ou rato. Convertido para TSQuery, né? TSQuery.
Está aqui a representação. E negação de 1, dessa forma aqui, com exclamação. Vão ter exemplos mais interessantes. Só aguardem. Guardem essa informação por enquanto. Temos agora a função toTestQuery. Ela cria um valor testQuery de um query test. Um texto de consulta, né? Normaliza cada token em um lexema, usando a configuração específica ou por omissão. Similar à função toTestVector, em toTestQuery, podemos determinar o idioma e normalizar os termos passados para seus radicais. Como eu falei para você, né, tem as configurações de aquele parâmetro, né, que a gente determina a configuração de Full Text Search, da mesma forma se aplica aqui a toTestQuery, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, faltou dizer aqui, reduz lexemas a stems. Então tá aqui, ó, toTestQuery, português. Agora aqui sim a gente vai usar a testQuery, né? Negado, né? Correr e vencer. Negado, correr e vencer. Vejam só que aqui já está estemizado, né? Cor e venc, né? A raiz dessas palavras. E o próximo aqui, aí já está em inglês. Running e winning. Negado, run, win. E a próxima função agora é plain toTestQuery, que transforma texto sem formatação, query test, para testQuery. O campo test daquela nossa tabela ali, ele é analisado e normalizado como se fosse um test vector. Então o operador booleano e é inserido entre as palavras sobreviventes. Então temos aqui, ó, plain toTestQuery. Eu disse aqui não, isso aqui não é o campo isso aqui não é o campo da tabela, não, é o campo de texto. Perdão, pessoal, isso aqui é o campo de texto, é um campo de texto, tá? Eu corrigi errado isso aqui. Então tá, ó, plain toTestQuery, configuração em inglês. The fat rats are sleeping with the cats. Reparem que a transcrição ele usou a lógica e, né? Então essa função plain toTestQuery, ela pega um texto e usa a lógica e, tá? Ela estemiza, só não coloca a posição, né? The fat rats, né? Aqui tá, reparem que ó, rats e rat, né? Sleeping, sleep, ok? Reduziu para o lexema. Então todos os lexemas estão aqui como fat e rat e sleep e cat. Agora uma parte mais interessante, né, que muita gente usa aqui Full Text Search, que é a parte de operadores, né? Vamos falar sobre o primeiro aqui, que é se combina ou não, se o documento combina ou não com alguma coisa, né? Esse operador ele pode ser usado dessas formas seguintes aqui, ó. TestVector combina com testQuery, testQuery com testVector, texto com testQuery, está aqui dizendo a equivalência, né? Texto com texto, e que é equivalente a toTestVector com plain toTestQuery. Vamos ver aqui na prática. Então temos aqui, ó, toTestQuery. Tá tudo aqui em português, tá? Eu vou partir logo para o documento. Temos aqui negado, ou seja, não pode ser o que está aqui dentro, né? Gato e rato. Combina com o gato correu atrás do rato. Vejam que deu o que aqui? Falso, né? Próximo exemplo. Gato e rato. Aqui não tem negação. Combina com o gato correu atrás do rato. Aqui já combinou, né? Por quê? Ao contrário do que aconteceu no exemplo anterior, no exemplo anterior houve uma negação. Aqui já não há negação. Então, tinha que combinar mesmo. Agora temos aqui, ó,
tem que ter gato e navio. Gato e navio. Não é gato ou navio, é e navio. Combina com o gato correu atrás do rato. Vejam que deu o que aqui? Falso, né? Por que deu falso? Tem gato. Por que deu falso? Porque não tem navio, né? Porque a lógica que eu usei aqui foi a lógica e, lógica AND, não a lógica ou, lógica OR, né? Vocês já estão começando a entender como que full text search é legal, né? Próximo exemplo aqui. Gato ou navio. O gato correu atrás do rato. Aqui não tem navio, mas agora deu true, né? Porque eu usei a lógica ou. Temos aqui gato ou rato. Combina com rata? Combina, porque é um ou outro, né? Reparem que está aqui rato e rata, né? Nossa, 10 minutos passou rápido. Meu Deus. Tudo que é bom acaba rápido, não é? Pessoal, eu vou adiantar um pouco aqui. Só falar dessa parte aqui de operadores. Vamos lá. Negação de uma test query aqui. Temos essa, select. Negado to test query. Gato ou rato. Combina com gatas. Vai dar falso porque eu coloquei essa negação aqui. Com esse operador, né? Que são duas exclamações juntas, né? De forma parecida. Temos também aqui negado, gato ou rato. Combina com pato? Vai combinar por quê? Porque aqui é negado, né? Ou seja, no que eu estou procurando não tem gato ou rato. É isso que vocês têm que entender. Essa lógica que vocês têm que entender. Tá certo? Tem o operador aqui contém. Gato ou rato ou cão. Contém aqui cão e rata. True, né? Enquanto que gato ou roda. Contém navio e macaco. Falso. Ainda o operador agora o operador é o contrário, né? Agora é o operador contido. Reparem que muda aqui, né? Um é o arroba sinal de maior e o outro é o arroba sinal de menor. Beleza? Então temos aqui, moto e carro. Está contido nesse documento aqui, moto ou carro ou ônibus. Verdadeiro. Moto ou carro ou ônibus. Está contido em moto e carro? Por causa dessa lógica aí aqui, deu falso, né? Exemplo de busca. Agora consultas de busca textual. Agora estou com medo de não dar. Quanto tempo falta aí? 8. Acho que um pouco dá. Então vamos lá. Exemplo de consulta envolvendo concatenação de campos de texto, né? Temos aqui, select title from TB post, where temos aqui a função toTestVector, né? A configuração português, e eu estou fazendo uma concatenação aqui dos campos da tabela. Title, text e tags. Combina com fruta. O que combina com fruta, né? Então, naquela tabela, eu tenho 3 títulos que vai casar com fruta, né? Que é laranjeira, ananás e limão. Alguém aqui por acaso sabe o que é ananás? Abacaxi. E se eu quiser pesquisar uma frase, em vez de fruta, né? Eu coloquei aqui numa test query, né? Presença humana. Aí deu erro. Como que a gente vai resolver isso? Ou a gente coloca dessa forma aqui, que test query aceita, né? Então temos aqui, presença e humana, né? Vai pegar essas duas palavras. Que tem essas duas palavras, né? Temos aqui os títulos música e lobo dos posts que tem na tabela ali. A gente pode também utilizar a função plain to test query, que facilita a nossa vida, né? Vejam só, ela já
quando a gente coloca aqui presença humana, ela já converte aqui, né? A gente agora usa essa função plain to test query, presença humana, sem precisar escrever como test query lá, já que é a lógica E mesmo, né? Tem dessa forma aqui, né? A coisa começa a ficar mais interessante agora, mas acho que não vai dar tempo, né? Quanto tempo tem agora? Oi? Bom, eu vou fazer o seguinte. Infelizmente vou ter que parar por aqui. Mas eu vou deixar para vocês disponível o link para vocês baixarem todo o material. Está no meu GitHub. É Juliano777. São 3 vezes o 7, né? Juliano777. É que nem 666, só que o 777 é anti-666. E /db_fts. Tá tudo aqui. Desde os códigos que a gente vai fazer no sistema operacional e os códigos SQL. Ah, eu tô sem internet aqui. Tá? Tem até o arquivo LibreOffice aqui e o PDF gerado. Eu tenho uma dúvida. Você sabe uma aplicação real que utiliza Full Text Search? Enquanto você estava dando a lição, eu fiquei pensando, nossa, eu imagino que isso seja usado em sugestões de recomendação para o usuário. Por exemplo, se eu digito lá, estou no iFood, por exemplo, eu digito pizza, dali, recomendar pizza. Eu imagino que seria algo como isso, não? Sim, pode ser usado para recomendação, sim, né? Um exemplo bem... Opa, responde, por favor. Boa. Boa. Quer ver um exemplo fácil? Imagina que você tem um cadastro de livros. Livros você tem autor, título, ISBN, editor, enfim. Aí você tem lá um sistema, você faz a busca por cada campo. É um saco isso, né? Muito chato. Não seria melhor você colocar um campo único para buscar todos esses... Full Text Search faz isso para você. Digamos assim, é um mini Google no seu banco de dados. Alguém mais? Aquelas funções ali, tsquery, toVector, você cria um index com elas? Tem a parte de índice também que eu não consegui chegar até lá. Para Full Text Search são usados 2 tipos de índices, índices GIN e GIST. São esses 2 tipos de índice que usa para Full Text Search. Alguém mais? Dá para combinar pesquisa por nomes e palavras e junto pesquisar, por exemplo, por número? Porque imagina nesse caso, nesse exemplo seu, onde tem um campo de busca. E aí no campo de busca pode ser tanto, por exemplo, pesquisa pelo nome ou pelo telefone. E aí dava para lidar com isso usando o TS? Você pode usar um dicionário de sinônimos para isso. E aí você coloca para tratar números diferentes, mas assim usando o mesmo sim, verbo. você pode usar dicionário de sinônimos para isso. Isso está nos slides também. É pena que eu não cheguei até lá. Um bom exemplo. Tem uma situação onde o texto é tão grande de cada tupla que ele acaba ficando maior. Não cabe no índice, basicamente. O índice não vai caber na memória e ele acaba fazendo uma busca sequencial. Geralmente sugerem uma alternativa para isso, usar Elasticsearch. Mas eu sei que tem um ParageDB que também consegue fazer uma coisa desse tipo, só que direto no Postgres. Você ia abordar isso também? Não. Porque assim, a palestra, ela é Full Text Search nativo do Postgres. Eu sei que eu não conheço Elasticsearch, mas eu sei que Elasticsearch tem
eu vou me arriscar a falar que tem uns recursos desse, né? Mas aqui é especificamente de Postgres. Que não é só o Full Text Search nativo do Postgres que tem isso, né? Elasticsearch tem o Apache Lucene também, mas eu nunca usei. O Lucene o Elasticsearch em cima do Lucene. Eu perguntava porque eu já vi essa limitação acontecer, eu que às vezes você ia falar disso também. Não. Eu não tenho como falar porque eu não conheço, infelizmente. Por nada. Alguém mais? Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que esse pouco que eu pude passar para vocês seja uma fagulha aí para que vocês busquem mais sobre, né? O meu GitHub é juliano777/db, database, né? _ FTS, faca, Tailândia, Suécia. Beleza? Obrigado.